Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos reunidos nesta noite para louvar, bendizer ao nosso Deus. Ao longo desses 28 anos, o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido como terceira igreja presbiteriana, e assim temos servido ao Senhor nesse local. Desses 28 anos, nós pastoreamos num período, saímos, voltamos o ano passado e já está aí o 11º ano de pastoreio no meio desses 28 anos de organização. E louvamos a Deus por essa oportunidade que temos de poder, juntamente com os irmãos, comemorarmos essa grande bênção. Quando a nossa terceira igreja era apenas a congregação, antes da sua organização, ela recebeu um nome de Congregação Ebenezer. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. No versículo de número 12, nós vamos encontrar a palavra Ebenezer. Depois de um período de dificuldades vivido pelo povo de Israel, Samuel desafia o povo de Deus a lutar, e ele vai para o monte interceder, clamar ao Senhor, e diz aí no versículo 10 do capítulo 7, até o de número 12, texto que eu vou fazer a leitura, nos diz assim: enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir o versículo 12, nestas últimas palavras, até aqui, tá? Vamos lá, todos juntos, bem forte. Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós acreditamos, meus irmãos, de que continuaremos a ser conduzidos e ajudados por Deus. É Ele que conduz as nossas vidas. Nós saudamos os amados irmãos, os amigos, os visitantes, quem sabe pela primeira vez, o conjunto que está aqui na minha direção, né, o quarteto que aceitou gentilmente o convite de estar abrilhantando esse momento de adoração e de louvor. Há outros que nós não conhecemos e que está entre nós. Você é muito bem-vindo, e também de maneira especial ao reverendo Ricardo, que deixou a sexta igreja no dia de hoje para estar conosco, a Gislaine, que também acompanha o reverendo Ricardo. Todos somos bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos fazer oração, e eu gostaria de convidar os amados a se colocarem em pé para esse momento de oração. Vamos nos colocar em pé, aqueles que podem.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e excelso nome. O Senhor nos concede, Pai, o privilégio de nos reunirmos como povo do Senhor nesta hora para tributar ao Senhor o culto de adoração, de louvor, a manifestação, Senhor, da nossa gratidão a Ti por sustentar, ó Deus, a Tua igreja. E ao longo desses 28 anos, o Senhor levantou entre nós irmãos, irmãs, alguns dos quais já estão contigo para laborearem e colaborarem, para que hoje pudéssemos, ó Pai, desfrutar desta grande bênção. Nós louvamos pela vida deles no passado, louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que no presente trabalham, lutam, cooperam, ó Deus, e contribuem para que o trabalho caminhe, para que este lugar seja de fato um farol a alumiar, principalmente com a pregação do Evangelho, àqueles que estão em trevas. Fica conosco, que a Tua bendita palavra venha ao encontro das nossas necessidades, Senhor, nesta noite, que tudo que aqui fizermos seja para o louvor, para a honra do Teu bendito e excelso nome. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino 26. Senhor meu Deus, quanto é maravilhoso os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas mundos e trovões rolando, a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu,
eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter, nesse momento, uma participação especial, que é o nosso irmão. Cadê o nosso irmão Samuel? Cadê o presbítero Samuel? Está lá atrás. Eu convidei o presbítero Samuel a que trouxesse uma palavra de gratidão em nome do conselho da igreja, por esses 28 anos de organização da igreja, terceira igreja. Samuel. Irmãos, a paz de Deus esteja conosco, amém? Hoje para nós é um dia festivo, uma jovem igreja, completando 29 anos de sua organização. Muitas pessoas passaram conosco, deixaram a sua contribuição para a obra do Senhor, desde congregação. Muitos ainda permanecem conosco quando ainda era congregação, trabalharam conosco com as crianças, jovens, com os adultos, trabalhavam conosco através dos hinos. E essas pessoas foram especial para a igreja. As pessoas deixaram sua marca, deixaram saudades. Entre elas nós nos lembramos do nosso irmão Alexandre Chaban, nossa irmã Flodemar, Maria Rosa e tantas outras pessoas que viram a igreja, a terceira igreja, nascer. Congregação, depois se tornou em uma igreja. Me lembro que em meados de outubro, mais ou menos, formou-se um grupo de pessoas aqui da igreja e nós fomos até a cidade de Frutal, conversar então com o presidente do presbitério e externar a ele o nosso desejo de se tornarmos uma igreja, de termos um pastor e assim nós caminharmos, todos os irmãos de mãos dadas. Lembro-me do nosso irmão José Benuti, foi um dos primeiros presbíteros eleitos pela igreja. Nosso irmão Paulo Pereira, também hoje se encontra na glória. Nosso irmão João Marques Filho, Ronaldo César, todos esses foram presbíteros que trabalharam na igreja, deram a sua contribuição como liderança e deixaram o seu legado também. Entre aqueles que serviram a igreja como diácono da igreja, posso citar nosso irmão Tomás de Oliveira, que quem não se lembra da horta da qual ele cuidou por tantos anos, as flores, que nós aos domingos ainda levávamos alguns ramalhetes para casa, a nossa grama tão bem cuidada, isso deixou lembrança para nós. E eu sei que a horta dele sustentou a mim e a Olívia por um bom período de tempo, quando a gente passava por um aperto financeiro morando aqui no barracão da igreja. Nosso irmão Jovelino Marçal, famoso, conhecido como Nonô Correia. Quem foi criança na igreja e que não foi consolado por ele? As mães às vezes se desesperavam porque a criança chorava, se inquietava, mas ia para o braço dele e se aquietava. Deixou saudades, ainda deixa saudades conosco. Nosso irmão José Coutinho Chaves também, pioneiro, congregação, pioneiro na limpeza dos terrenos da igreja. Quantos dias, final de semana, nós passávamos aqui e ele estava só, limpando
cumprindo o seu dever como diácono da igreja. Nosso irmão João Batista Chaves também serviu conosco como diácono da igreja na congregação do Alfredo Freire. Quem não lembra, nosso irmão Paulo Matias, o vozeirão, o abraço que ele tinha conosco, aquele aperto de mão, era o homem que onde ele chegava, ele fazia diferença conosco. São pessoas que passaram, deixaram a sua marca. Outras pessoas passaram no nosso meio e Deus agradou-se de tê-los com Ele. Mas nós permanecemos aqui, com toda certeza, eles deixaram seu legado, plantaram a sua semente, e nós, como servos de Deus, também estamos fazendo o mesmo papel que Deus nos permite fazer. Que nós caminhemos, irmãos, juntemos as nossas forças e vamos deixar o nosso legado também para a obra de Deus. Eu lembro do nosso irmão Jairo Galvão, que ainda, quando era da congregação, vinha no púlpito pregar a igreja, já velho, já um pouco tanto quanto debilitado de voz, mas estava firme, permanecia firme conosco aqui, pregando e ensinando a palavra de Deus. Homens que Deus nos deu, homens que fizeram a história, homens que deixaram a sua marca na igreja. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos ter momentos de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabemos que todas as coisas que o Senhor faz são perfeitas. A Tua palavra é perfeita, é pura, restaura a nossa alma. Os preceitos do Senhor, ó Pai, são verdadeiros, ó Pai. Nós nos alegramos no Senhor, porque quem dirige a seara é o Senhor, e nós fazemos parte desse rebanho que o Senhor um dia escolheu antes da eternidade, e que hoje, ó Senhor Deus, se encontra aqui para festejar esse aniversário de 28 anos. Nós agradecemos pela vida daqueles que passaram por aqui, deixaram a sua história, deixaram a sua semente, deixaram o seu legado, e nós louvamos e agradecemos o nome daqueles que ainda permanecem aqui conosco. Sustenta a Tua obra, ó Deus, no decorrer dos anos, firma os nossos passos, nossas mentes, nossos corações, e que qualquer turbulência que porventura venha à Tua igreja, ó Pai, que nós não sejamos abalados, ó Pai. Segura a Tua igreja, guarda ela, purifica, ó Deus, porque ela é a Tua noiva. Nós clamamos por Tua graça sobre ela, e assim nós o fazemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Nós ainda vamos louvar a Deus com o hino de número 33. Enquanto louvamos a Deus com esse hino, os irmãos estão convidados a consagrar a Deus seus dízimos e suas ofertas nesse momento de louvor, nesse momento de adoração. Nós vamos nos colocar em pé, louvar a Deus com esse hino, e os irmãos poderão assim consagrar a Deus seus dízimos, suas ofertas para o louvor do nosso Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz e júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais
Nós vamos orar com o diácono Samuel. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque nesta noite, ó Pai, que a Tua igreja aqui reunida completa mais um ano de emancipação, ó Deus, de vitórias, ó Pai, porque são vitórias imensas essas que passamos nesses 28 anos, ó Deus, e o Teu braço forte, ó Deus, tem nos sustentado, está sempre estendido ao nosso auxílio, tem sido, Senhor, a nossa fortaleza para enfrentar todas as dificuldades, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje teremos, ó Pai, a Tua palavra, e essa palavra, Senhor, sabemos que ela será edificante às nossas vidas, às nossas almas, ó Pai. Nós rogamos ao Teu Espírito Santo que possa, Senhor, transformar vidas nesse momento, ó Deus. Possa transformar pessoas que vieram aqui sedentos de Ti em pessoas repletas da Tua unção e do Teu Espírito, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, nesse exato momento, ó Deus, também uma bênção especial para aqueles que dizimaram e ofertaram, ó Pai, na Tua casa. A Tua palavra diz que o Senhor dará recompensa no momento certo e exato, e nós confiamos na Tua palavra, ó Pai. O Senhor é um Deus que cumpre tudo aquilo que o Senhor tem dito e tem colocado em Tua palavra, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. O quarteto tem a oportunidade de estar também louvando a Deus nesse momento. Mais uma vez, a nossa gratidão aos irmãos que deixaram as suas igrejas, aceitando o convite a estar conosco. Leva o nosso abraço ao pastor da igreja, ao conselho, à própria igreja, e que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Saulo, pastor Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós somos, rapidamente falando, nós somos o quarteto Concórdia, que denota a ideia de acordo, concordância e, musicalmente falando, harmonia, né? Nós estamos aqui com o intuito de festejar com os irmãos esses 28 anos, né, de Terceira Igreja. Somos membros da Igreja Presbiteriana de Uberaba, pastor Edgar. E vamos cantar, né? Peço que os irmãos estejam regozijando conosco, né? Porque na presença do nosso Deus sempre haverá um canto novo. Há um canto novo no meu ser, Cristo, 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 nome sem igual, do contrito, de prazer celestial.
Meus amados irmãos, além do pastor Ricardo, né? O reverendo Ricardo, mas o amigo, né? Desde tempos de seminário, desde os tempos de presbitério, juntos aqui. E muito obrigado pelo convite, ter aceitado esse convite, por ter tido essa disposição, né? Num contexto pandêmico, sem jeito, você está entre nós. E eu quero orar mais uma vez, pedindo que Deus derrame bênçãos sobre a vida do irmão, sobre as nossas vidas, na ministração a palavra do Senhor. Vamos, mesmo assentados, os irmãos, orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu bendito nome. É pela tua graça e misericórdia que estamos, ó Pai, ao lado do teu servo, que tem a incumbência de ser mensageiro do Senhor aos nossos corações. Derrame as tuas bênçãos sobre a vida dele, dê a ele toda a iluminação, para que esta palavra, Senhor, venha ao encontro das nossas necessidades nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos com gratidão. Amém. Deus abençoe, Ricardo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Em 92, quando aqui foi organizada a terceira igreja, eu e a Gislane, nossos filhos criança na época, nós morávamos aqui nessa linda cidade. Eu pastoreava a segunda igreja lá no bairro Abadia. Nós nos formamos em 90, ao final de 90. Em 91 eu vim para a segunda igreja e você veio para a terceira igreja. E nós fizemos o seminário juntos, é uma amizade de longa data. E não só com o pastor Saulo, mas também com a Lúcia, porque nós trabalhamos juntos também na Luz para o Caminho, lá quando estávamos em Campinas. Então é uma família querida, o Samuel, o Mateus, meninos abençoados. E comigo aqui esta noite a Gislane. Mês de janeiro, se Deus permitir, nós completaremos 38 anos de vida conjugal. Nós temos um casal de filhos, o Tércio e a Thalita. A Thalita já nos deu 2 netinhos, que é o Gabriel e o Nicolas. E o Tércio, nasceu o Matias e está com 2 meses. Então nós somos vovós de 3 netinhos, 3 hominhos. Eu estou muito alegre de vir aqui. O pastor Saulo, ele não pede, não tem, pode ser pandemia, pode ser o que for, né? Olha, vem aqui. Eu falei, tá bom, né? Quem tem juízo obedece, né, irmã? Em nome de Jesus. Quem sustenta a nossa vida, irmãos, em todo o tempo, é o Senhor. É o Senhor que sustenta a nossa vida. Se nós estamos aqui hoje é por causa da graça de Deus. Para nós viver é Cristo, morrer é ganho. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então, esse é o dia que o Senhor fez e nós estamos aqui, temos a oportunidade de falar da palavra de Deus. Eu quero convidá-los para que abramos a palavra em Atos capítulo 6, o versículo 8 até o versículo 15. Essa pandemia tem nos ensinado muitas coisas boas, muitas coisas interessantes. Aí depois que eu acabei de pregar, o pastor falou assim, pastor, você sabe onde você está direitinho? Eu falei, não, eu falei assim, vocês não vão você pregar, vem para Jesus, abandona as drogas, pastor, o senhor está aqui no lugar mais perigoso que tem aqui no Rio de Janeiro, quem manda nisso aqui, o menino fica esperando lá para dar o sinal, a hora que chega a polícia, tudo, eu falei assim, meu irmão, agora já preguei, vamos, né? Vamos embora, está tudo bem, vamos embora. Então, sob ameaça e risco, eu e você, nós temos passado muitos. E quem nos sustentou até aqui foi o Senhor. Nós somos discípulos de Jesus. Enquanto Deus nos der condições, nós precisamos louvar o Senhor e imitar Jesus. Em primeiro lugar, veja na sua Bíblia, no versículo 1 do capítulo 7. Um discípulo de Jesus, ele honra as autoridades,
por entender que o Deus soberano a constituiu. Repare, olha como que Estevão trata as autoridades que o prenderam e que iriam matá-lo depois do discurso. Mas olha como que esse discípulo trata: varões, irmãos e pais. Ele usa duas palavras aqui, adelphos e pater, duas palavras que são usadas para tratamento de Abraão, Isaac, os patriarcas, e Davi inclusive. Como pode um discípulo assim? É assim que o discípulo age. Nesse tempo aí, de polarização política, é muito triste você ver lá no Facebook da vida um crente usando palavras de baixo calão, palavras para ofender um político A, B ou C, seja ele de qual partido for, não interessa. Uma falta de respeito com a autoridade, independente de partido, porque nós não somos políticos partidários. Mas, irmãos, a gente tem que desde o nosso lar, a gente precisa entender que Deus constituiu as autoridades sobre nós, e nós precisamos respeitar as autoridades, ainda que elas sejam corruptas. Por quê? É o que a Bíblia Sagrada diz. Se você ler em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, você verá que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos seriam tempos tão difíceis, que já no lar se veria a falta de respeito com as autoridades. Os filhos seriam desobedientes aos pais, sem amor pela família, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 a versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Já no lar, criança não vê nem a autoridade do pai e da mãe mais. O pai fala, a mãe fala. Conforme a idade, já um adolescente, se a mãe tem medo, às vezes, de apanhar do filho. Problema com a autoridade. Já começa no lar. Se você ler em Romanos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 2, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser sujeitos às autoridades, entendendo que toda autoridade foi constituída e procede de Deus. Aí você fala assim: ah, mas não é possível. É possível. O apóstolo Paulo estava num contexto social de perseguição. Paulo foi preso mais de uma vez e depois ele foi decapitado em Roma. Mas mesmo assim ele olha para a autoridade e diz: olha, toda autoridade procede de Deus. Então, meus amados, Timóteo, um discípulo de Jesus, ele respeita as autoridades. Por quê? Porque ele entende que é a soberania de Deus que conduz tudo. Mas veja só, mais um texto interessante. Em João capítulo 3, versículo 26 e 27, pastor Saulo, eu acho isso aqui muito interessante. Os discípulos de João Batista foram procurar João Batista e falaram assim, João 3, 26 e 27. Mestre, aquele que estava contigo, da além do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, falando para João Batista, sabe aquele que o Senhor deu testemunho? Falou assim: ah, eis o Cordeiro de Deus. Sabe aquele lá? O senhor acredita que ele também está batizando? E todo mundo está indo para encontrar com ele? O que você acha que, olha, o discípulo, o que ele está querendo fazer no coração de João, será? Que tipo de fofoca é essa? Aí João poderia, é mesmo? Nossa, mas o pessoal está indo lá encontrá-lo e não a mim. Eu não sei o que o inimigo talvez poderia ter jogado no coração de João Batista. Eu só sei que João Batista respondeu assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João Batista entendia. Ele não vai ter inveja, ele não vai ter preocupação com isso. Ele sabe
que uma pessoa só tem autoridade porque do céu foi dado. Lembra quando Jesus foi preso? João capítulo 19, versículo 10 e 11. E Pilatos virou para Jesus e falou assim: você não me responde? Porque ele falava, fazia pergunta para Jesus, e Jesus calado. E Pilatos virou assim: você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para soltar e tenho autoridade para crucificar? Aqui eu mando prender e soltar, rapaz, e você não responde nada? Jesus então disse assim para ele: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não fosse dado a você. Meus amados, é por isso que o discípulo de Jesus, ele crê na soberania de Deus. Novo prefeito, ele pode ter feito, sei lá, foi para segundo turno aqui, pastor Saulo? Foi? Então vai ganhar um deles e tal, de uma forma lícita ou não, aí fica tranquilo, fica tranquilo. Deus é um Deus soberano. Pode até ganhar, às vezes, e ser um líder de uma nação corrupto. Não se preocupa. E ele vai ter que acertar com Deus. Porque toda autoridade, uma pessoa só tem autoridade se Deus deu para ele. É por isso que Martinho Lutero, em 1525, houve uma revolta dos camponeses. Martinho Lutero era um camponês, da família de camponeses. E houve uma revolta dos camponeses contra os príncipes, em 1525. Martinho Lutero escreveu uma carta para os camponeses. E ele escreveu uma carta dizendo assim: vocês se submetam às autoridades, não sejam rebeldes. Porque Deus é que constituiu essas autoridades. Se vocês forem rebeldes, as autoridades, é a espada de Deus sobre vocês. E escreveu para os príncipes também, falou assim: olha, Deus deu autoridade para vocês, se vocês agirem com injustiça, vocês vão ter que responder para Deus. Então, meus amados, o perfil do discípulo é aquele que se submete às autoridades. E por que ele se submete às autoridades? Porque ele crê na soberania de Deus. Em segundo lugar, você que é discípulo de Jesus, olhando aqui para o álbum de família, aprenda. O discípulo de Jesus, ele honra a história. Não dá para ler aqui, mas se você ler o capítulo 7, você vai ver do versículo 1 até o final. Você vai ver que Estevão conta a história. Ele começa em Abraão e termina em Salomão. E ele conta a história. Na defesa dele, ele conta a história, mostrando para as pessoas que estavam ao redor que existe um Deus que dirige a história. Você não pense que este mundo está jogado ao léu. Existe um Deus que controla todas as coisas. Você não pense que essa pandemia é uma surpresa para Deus. Não. Deus é o Deus que controla toda a história, os detalhes da história. Coisa que você fala assim, mas isso aí é notinha de rodapé. Pois Deus é que controla isso. E Estevão vai lembrar, por exemplo, Estevão vai lembrar que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, o pai dele era um idólatra. Deus chama Abraão, Deus tem a iniciativa de chamar Abraão. É Deus que tem a iniciativa. É Deus que inclinou seu coração para crer em Jesus. É Deus. É o Senhor, é o Espírito Santo. Só Deus que move a nossa vida. Senão nós nem aqui estaríamos. Nós não creríamos no Senhor, mas o Espírito Santo de Deus é que trabalha na nossa história. E olha o detalhe: quando Deus chamou Abraão, Deus já chamou e disse assim para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, e lá na frente, os seus descendentes serão escravos 400 anos. Quando chamou Abraão, quem lê a palavra de Deus sabe, Abraão, Isaac, Jacó, vêm os seus filhos, José é vendido,
vai para o Egito, é vendido lá e preso 13 anos na prisão, sai. Deus honra ele, ele chama o seu pai Jacó com 70 pessoas, eles habitam na terra de Gósen, a melhor terra do Egito. Há um tempo de prosperidade, de paz, até que morre o faraó, vem um outro faraó, morre José, vem um outro faraó que não conhecia essa história e vai oprimir. Quantos anos o povo ficou oprimido lá? 400 anos. Quem é que tem a história nas suas mãos? Deus. O Senhor é que conduz a história. O discípulo de Jesus tem consciência disso. Quem movimenta a nossa vida é o Senhor, quem cuida da nossa história é o Senhor. A sua história, quem cuidou dela? Você veio para Uberaba quando? De onde? Por que está aqui? Por que foi embora? Por que voltou? Quem é que conta a sua história? É o Senhor. Os jovens que estão aqui, saibam disso. A sua vida, a sua história está nas mãos do Senhor. O discípulo de Jesus, ele honra a história, porque ele sabe que Deus é Deus soberano. E para terminar, discípulo de Jesus, eu quero te lembrar mais uma coisa, que o discípulo de Jesus, ele honra o seu mestre, ele honra Jesus. Se você ler aí, no finalzinho do capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão, ele olha para o céu e ele vê Jesus. O discípulo de Jesus, ele honra a Jesus, o justo, por entender que o Deus soberano fez de Jesus o Senhor e Cristo. A Bíblia diz que Estevão, ele honra Jesus, dizendo exatamente como Jesus disse na hora da morte, orando pelas pessoas. Estevão diz: Senhor, não imputes a eles este pecado. Com quem que ele aprendeu isso? Aprendeu com Jesus. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora olha Estevão aqui, sendo apedrejado. Ele vê o céu aberto e ele diz: eu vejo Jesus à direita do trono de Deus. E ele disse: Jesus, não imputes a eles este pecado. O discípulo de Jesus, amados irmãos, ele honra Jesus, ele quer imitar Jesus. Agora, muito interessante esses religiosos aqui. A acusação deles: ele está falando contra o santo templo, fala contra a santa lei, fala contra Moisés. Toma cuidado com a religião, porque a religião é desse jeito. Preocupa com o templo, preocupa com a lei, mas é só religião. Eles não têm problema em arrumar testemunhas falsas. Eles não têm problema em subornar pessoas, mas eles têm problema se alguém fala sobre a lei, fala sobre o templo. Por quê? Porque o religioso, ele que não é discípulo de Jesus, porque todos nós somos religiosos, mas tem religiosos que não são discípulos de Jesus. Quando ele não é discípulo de Jesus, ele só se preocupa com essas coisas religiosas. Ele preocupa com o templo só, ele se preocupa com a lei, ele se preocupa com essas coisas, mas não tem dificuldade em subornar pessoas, em mentir. Olha o que esses religiosos fez, você pode ler aí no capítulo 7, versículo 53, Estevão diz para ele assim: olha, a lei foi dada para vocês, o ministério de anjos confiado a vocês, mas vocês não aguardaram. Se você ler no capítulo 6 lá atrás, onde nós lemos, a Bíblia diz claramente lá que eles subornaram pessoas, testemunhas falsas, apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra Estevão. Então, meus amados irmãos, preste atenção, eu quero finalizar.
Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos igreja. Igreja somos nós. Nós somos discípulos de Jesus porque nós invocamos o nome de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus porque nós queremos fazê-lo conhecido. Nós somos discípulos de Jesus porque nós queremos imitar Jesus. Nós queremos viver para a glória de Deus. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Então, uma pessoa só religiosa não é suficiente. Não é suficiente. Nesses 28 anos de organização aqui da nossa comunidade, aqui da terceira igreja presbiteriana de Uberaba, eu te pergunto, você é só membro dessa igreja, só um visitante, ou você é um discípulo de Jesus? Porque ser só membro de uma denominação religiosa não é suficiente. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E aí, aqui nesse lugar, com demais discípulos de Jesus, você foi chamado para fazer o nome de Jesus conhecido e dar a sua contribuição com seus dons e talentos. Por isso esses meninos estavam aqui, lá da igreja central, vieram aqui, porque Deus deu a eles um dom e talento, e eles vieram aqui dar a contribuição deles, que é edificar nós. E edificou muito meu coração. Edificou o seu? Missão cumprida, cumpre a sua missão. Ainda há pouco nós oramos, o pastor nos deu a oportunidade de consagrar a ele algum valor aqui, dízimos e ofertas. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não sei se eu vou voltar aqui e eu posso participar, como é que eu vou? Eu não posso me olvidar, é um privilégio, é uma oportunidade que Deus está me dando. Eu não quero perder as oportunidades. Então, se você tiver a oportunidade, Deus te der a oportunidade, não deixe escapar. Eu não sei se você vai sobreviver a essa pandemia, eu nem sei se eu vou sobreviver. Eu atendo todos os requisitos do tal do coronavírus. Tudo que ele ameaça, está comigo. Na listinha lá de ameaça, o Senhor, só o Senhor mesmo tem misericórdia. Para escapar disso aqui. Mas uma coisa eu sei, e confie que Deus vai nos dar graça e nós vamos passar por isso. Eu espero que você também. Mas a pergunta é: você já é um discípulo de Jesus? Essa canção que vocês cantaram, a letra é bonita demais. Que tem que o Jesus, o Senhor é em primeiro lugar. Se não for, é só ilusão. Eu espero que você, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que você faça isso hoje. E guarde essa história porque ela é importante. Quando a terceira igreja presbiteriana de Uberaba completou 28 anos de organização, o pastor Saulo convidou um pastor gordinho lá. A gente nem viu a cara dele, e nem precisa. Mas o que ele falou foi usado pelo Espírito Santo de Deus. E naquele dia eu disse: eu quero ser um discípulo de Jesus e eu vou me esforçar para isso. Essa história é bonita. A pergunta é: você é só um religioso ou você é um discípulo de Jesus? Eu quero finalizar orando por você, mas eu quero pedir que você tome uma decisão, se você ainda não fez isso. Porque nós existimos para fazer Jesus conhecido. A nossa vida só tem sentido se o Senhor Jesus for o primeiro na nossa vida. Senão, é perda de tempo. É nada. É nada. É só ilusão. Você já comeu suspiro? Já? Eu comi muito suspiro, você imagina, né? Suspiro, aquele doção. A gente chegava lá na venda do seu Zezinho, tinha lá azul, cor de rosa, um doce desse tamanho assim, ó. E o seu Zezinho me dá um suspiro. Dá suspiro. Arrancava um pedação e punha na boca. Quando punha na boca, eu... Você está rindo porque você comeu o suspiro. Olha lá.
Tá vendo? É gostoso, era ou não é? Mas era só açúcar, aquele negócio, sumia tudo. Não tinha substância nenhuma aquilo lá. Religião é mais ou menos, se você só tem religião, é ilusão, é um suspiro. Põe na boca, foi bom hoje. Gostei do canto, gostei do culto. Podia ter melhorado, podia ser, mas tá bom. Só ilusão. Agora, se você beber da água da vida e comer do pão da vida, você jamais sentirá sede, jamais terá fome. Jesus é a água da vida, o Espírito Santo é a água da vida, João capítulo 7, versículo 39, é o Espírito Santo. Jesus é o pão que desceu do céu. E você precisa se alimentar do pão da vida. Curva sua cabeça, fecha seus olhos, e no lugar onde você está, se você resolve tomar essa decisão, dizer, eu quero receber Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, você só tem que fazer isso. O Espírito Santo de Deus vai se encarregar de conduzir você, porque Ele é soberano. Ele vai te abençoar, vai te ajudar. Se você ainda não fez essa decisão, e se tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra, fica em pé, eu quero orar por você, de onde você está, só fica em pé. É o sinal de que você diz, eu sou um discípulo de Jesus, é isso que eu quero. Fica em pé, em nome de Jesus, se você quer ser esse discípulo de Jesus. Amém? Amém, glória a Jesus, é isso aí. É só isso que o Senhor Jesus quer de nós. Que a gente diz, eu quero ser o discípulo. E agora o Espírito Santo de Deus vai se encarregar de convencer o seu coração e de fazer de você um discípulo mais parecido com Jesus. Deus abençoe seu lar, seja um marido mais abençoado, mais crente, um discípulo mais parecido com Jesus, para abençoar a sua casa, seus filhos. A vida é curta, irmãos. Vamos viver da melhor maneira possível para a glória de Deus. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Agora todos podem ficar em pé se você puder. Todos fiquem em pé. Esses irmãos lindos que estão ali também. Glória a Deus. Espaço tão bom que Deus permitiu aqui, né, pastor? Bênção. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Sinta a presença do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Nós viemos aqui porque nós cremos que o Senhor Jesus está conosco. Foi Ele que nos trouxe. Senhor Jesus, eu suplico que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos para que vivamos de tal forma que o Senhor seja honrado e glorificado na nossa vida. Pai, a palavra do Senhor foi exposta. Nós precisamos imitar, ó Deus, exemplos como Estevão, aqui do nosso álbum de família. Ó Deus, que nós possamos honrar as autoridades por entender que o Senhor é o Deus soberano e que o Senhor que as constituiu. Ajuda-nos, ó Deus, como discípulos a honrar a história, por entender que o Senhor é o Deus soberano, o Deus que conduz a história. Ajuda-nos, ó Deus, como discípulos do Senhor, a honrarmos a Jesus a cada dia, por entender que o Senhor o fez Cristo e Salvador. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para a glória do Teu nome. Abençoe cada família representada aqui. Te louvamos porque o Senhor tem conduzido a história desta comunidade. Louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado pela igreja do Senhor que congrega aqui neste lugar. Abençoe o pastor Saulo, a Lúcia, os presbíteros, os diáconos, aqueles que lidam, Senhor, aqueles que contribuem, Senhor, para que a terceira igreja presbiteriana de Uberaba cumpra a sua missão. É assim que nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, obrigado pela sua atenção.
Só o rapaz Davi, com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi, 5 cestos para si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio. E o gigante veio ao chão. ao chão. Sim, veio ao chão. Só o rapaz Davi, com sua turma em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi, 5 cestos para si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar, e o gigante veio ao chão. E o gigante, gigante, gigante veio, 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 veio. Quanto anseio encontrar Jesus, quando anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido
querido, por te amar até o fim. Meus irmãos, eu gostaria de convidar aqui à frente os nossos irmãos presbíteros e diáconos, assim para que a igreja os conheça e também para que oremos por eles. Os nossos irmãos presbíteros, vem cá, se posicione aqui, Valteir. Dos nossos irmãos diáconos. Chega um pouquinho para lá. Minha palavra à igreja, em primeiro lugar, é que vocês os escolheu para que eles sejam as autoridades, aqueles que são ministros dentro dessa igreja e os ajude, e a participação deles nesse ministério é na administração. São homens comuns, mas que precisa da oração do irmão, dos irmãos. Os irmãos ouviram por parte do Samuel nesta noite menção de vários nomes de homens que por aqui passaram, que já estão na glória e que deixaram a sua marca para que hoje nós pudéssemos desfrutar desse momento tão agradável e comemorativo. Aos presbíteros, a minha palavra é agradecer o trabalho de vocês. Eu não tenho condições de, já na idade que estou, de realizar o trabalho se eu não tiver os braços de vocês. Aliás, essa igreja é uma igreja privilegiada porque na minha juventude eu dei o melhor para essa igreja. A força, o ânimo, aquele ímpeto de ir. Mas agora, já na idade avançada, eu também entendo que estou dando melhor a experiência. Mas aí os meus braços têm que ser vocês na administração, tem que ser vocês no trabalho. A igreja sempre amou e ama a sua liderança quando vê nessa liderança um despertamento de Deus em levá-los a um trabalho sincero no meio da comunidade. Eu os chamo aqui na frente, primeiro para agradecer aquilo que vocês fazem, têm feito e ainda farão. Mas lembrando de que, ainda que façamos o melhor, ainda somos servos inúteis, porque temos feito tão somente o que Deus os mandou fazer. Diáconos, trabalhem para o louvor de Deus. Nesse período de pandemia, os crentes nossos, inclusive o pastor, aguarda sim o bater da porta, o dizer estou aqui, estou pronto, está precisando de algo. Da mesma forma os irmãos presbíteros. Eu quero convidar o pastor Ricardo a orar por essa liderança, a orar por nós, para que sejamos vasos preciosos de bênção dentro dessa igreja e dessa comunidade na qual nós estamos inseridos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela vida desses irmãos aqui à frente, presbíteros, diáconos, pastor da igreja. Te bendizemos por tudo que o Senhor tem permitido eles realizarem em prol do Teu reino. Pedimos que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Que o Senhor possa guardá-los, fazendo-os mais parecidos com o Senhor Jesus a cada dia.
Abençoe aqueles demais irmãos e irmãs que ocupam liderança na igreja. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, a fim de que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Obrigado pela vida desses meus amados irmãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Fiquem firmes na obra do Senhor. Mais uma vez nós queremos agradecer a Deus a presença do quarteto entre nós. Está convidados a voltar em outras oportunidades, não é? Mas não se acostume, porque a igreja de vocês é lá, não é aqui. Mas serão convidados, quem sabe, e muito obrigado mesmo. Vocês nos edificou e nós louvamos e despertamos os irmãos da nossa igreja a mirar nesse quarteto e formar um quarteto aqui na terceira igreja também, né? Vamos, né? Meus amados, a todos os irmãos que vieram estar conosco nesta noite também o nosso muito obrigado. Agora, ao final, falar em aniversário sem bolo é muito ruim. Nós não temos um bolo que vai ser cortado, mas nós temos sim o bolo no pote, onde você vai poder formar ali uma fila, alguém vai estar lá na cozinha, acho que o Valteir, alguém vai estar cuidando disso lá, e você vai levar um pote de bolo, e esse pote dá para 2 pessoas comerem tranquilo, né? Não pode ser muito, que nesse tempo não é bom comer muito bolo não, né, Ricardo? Mas é a nossa comemoração através desse bolo também, e aí o irmão pode sair por aqui, não precisa sair lá pela porta, fazer uma fila e levar essa pequena lembrança saborosa, né? Eu quero convidá-los a se colocar em pé. O pastor Ricardo vai estar impetrando a bênção. Nós temos mais um cântico? Temos? Não, então o pastor vai impetrar a bênção. Vocês podem vir, porque o cântico, o último agora é o melhor sempre fica por último, né? Assim que ele impetrar a bênção, os irmãos já pode bem dizer a Deus. Vamos nos colocar em pé. E agora, meus amados irmãos e irmãs, discípulos de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ficará sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas
pastor Ricardo, muito obrigado pela mensagem que o senhor trouxe aos nossos corações. Muito obrigado pela Gislaine ter acompanhado o senhor. E também levo o nosso abraço à Sexta Igreja, ao conselho, aquela igreja que o recebe, né, como pastor, ter liberado a estar conosco, que Deus o abençoe. E a todos os irmãos que tenham uma boa noite, uma boa semana. Assim os nossos trabalhos comemorativos, eles se encerram nesse momento. Os irmãos poderão se dirigir aqui para o pátio e levar essa pequenas lembrança, né, de um bolo no pote. E que Deus derrame grandes bênçãos, continue derramando grandes bênçãos sobre todos nós. Muito obrigado.